Vamos falar de esporte agora? Vamos falar de outro esporte agora, né, Olacombe? Bem melhor, né? Bem melhor agora. Os campeonatos estaduais chegaram aí em momentos decisivos. Acabou aqueles jogos café com leite, agora é pra valer. Tá chegando a hora da decisão. No Rio, o Fluminense ficou fora das semifinais da Taça Rio, que é o segundo turno do estadual, mas já tinha vencido a Taça Guanabara, que é o primeiro turno, então tá na decisão do Campeonato Carioca. Flamengo e Botafogo já estavam classificados para as semifinais da Taça Rio e o Vasco, que só dependia dele, também garantiu a vaga. 5 jogos decisivos. O primeiro a ter bola rolando foi também o que viu o primeiro gol. Logo aos 2 minutos, Rômulo abriu o placar contra o Nova Iguaçu e estava classificando o Vasco, que só precisava de uma vitória simples. Mais complicada era a situação do Fluminense. Tinha que torcer por tropeços de Vasco e Bangu. De nada adiantou, então, golear o Olaria por 5-1. Porque o inacreditável Bangu, ao derrotar o Resende fora de casa por 3-0, conseguiu ao mesmo tempo livrar-se do rebaixamento e chegar às semifinais. Nunca tinha ficado entre os primeiros, como é gostoso ficar, saber que eu posso chegar agora à semifinal sendo o primeiro colocado. Apesar do susto, ao levar um gol de empate que o eliminava naquele instante, o Vasco ficou com a outra vaga, graças a 2 gols de Alexandro, artilheiro do Carioca. No outro grupo, o Flamengo, já classificado, vencia o americano, David. O Botafogo, também classificado, ganhava do Boa Vista, Caio. A ordem da classificação é que definiria os adversários. Gol do americano no Engenhão. Com o empate, o Flamengo terminaria em segundo lugar. Mas o Botafogo, além de perder um pênalti com o Louco Abreu, ainda levou o empate do Boa Vista. Botafogo em segundo. A liderança rubro-negra foi confirmada por Kleberson e David. Enfim, depois de 90 minutos de suspense e calculadora nas mãos, as semifinais da Taça Rio ficaram assim. No sábado que vem, Bangu e Botafogo. Um time surpreendente, tem que estar preparado para um jogo muito difícil. No domingo, Flamengo e Vasco. Grande jogo, adversário de respeito, será uma grande semifinal. Vamos jogar, vamos pro jogo, vamos ver o que vai acontecer. Em São Paulo, a Portuguesa, que está de volta à Série A do Brasileirão este ano, caiu para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Vamos ver como foram os jogos que definiram as quartas de final do Paulistão. Todos os 8 times iniciaram a última rodada da fase de classificação garantidos na próxima fase. Os jogos valiam para decidir quem jogaria contra quem. E as surpresas apareceram. O São Paulo, líder até então, foi pegar o Linense fora de casa e se deu mal. Linense saiu na frente. São Paulo empatou. E ainda no primeiro tempo, Paulo Miranda marcou contra. 2-1. Derrota São Paulina que veio acompanhada da perda da liderança. Como segundo colocado, o time no Morumbi pega o Bragantino, que se classificou em 7º. Outro grande paulista ficou muito, mas muito abaixo da expectativa foi o Palmeiras, que com 2 jogadores a mais, jogando dentro de casa, contra o lanterninha do campeonato, não saiu de um empate e no sufoco. O Comercial saiu na frente. Daí teve 2 jogadores expulsos, mas o Palmeiras só empatou aos 42 do segundo tempo. Fernandão. Não é que o Comercial foi lá e fez mais um aos 45? Só que Henrique, nos acréscimos, salvou o Palmeiras de um vexame. O time ficou em 5º lugar e pega o Guarani em Campinas, 4º colocado. O Santos deu o espetáculo. O primeiro gol foi uma obra-prima do Ganso, de fora da área. Com um toquinho sutil, ele encobriu o goleiro. Daí em diante, o trio Ganso, Neymar e Borges deitou e rolou. 5-0 sobre o rebaixado Catanduvense. E o Santos, terceiro colocado, pega o Mojimirim na próxima fase. O Corinthians, com o time reserva, foi a Campinas e venceu a Ponte Preta. Chicão e o Welder marcaram. O Renato Cajá descontou. E na última rodada, o Timão roubou a liderança do São Paulo e enfrenta o 8º colocado, que é justamente a Ponte Preta. Agora, outros gols pelo Brasil. Começamos pelo Campeonato Gaúcho. O Grêmio goleou o Ipiranga nas quartas de final por 4-0. O Erley marcou 2 vezes.
Na semifinal, o Grêmio encara o Canoas. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu o Uberaba de virada por 3-2. Wellington Paulista foi o artilheiro do jogo com 2 gols. Na semifinal, o Cruzeiro pega o América. No Campeonato Baiano, o Vitória atropelou o Feirense por 6-1. Destaque para Marquinhos, que fez 3 gols. As duas equipes voltam a se enfrentar pela semifinal. A outra semifinal será entre Vitória da Conquista e Bahia, que venceu o Atlético por 2-1 com 2 gols do Júnior. No Catarinense, o Avaí derrotou o Metropolitano por 5-2. Felipe Alves marcou 2 vezes e o Avaí pega o Chapecoense na semifinal. O Figueirense bateu o Camboriú por 3-2. Na semifinal, o Figueira encara o Joinville. Semifinais definidas também no Cearense. O Ceará venceu o Tiradentes por 3-1 com 2 gols do Mota. Os dois times voltam a se enfrentar na semi. Romarinho também marcou 2 para o Fortaleza, no 2-1 contra o Crateús. E o Fortaleza vai enfrentar o Horizonte na semifinal. No Campeonato Goiano, o Goiás, que venceu ontem o Aparecidense por 4-2, enfrenta o Vila Nova para saber quem vai à final. A outra semifinal será entre Atlético e Craque. O Atlético se classificou para a semifinal depois de vencer o Rio Verde por 3-0, com direito a gol do goleiro Márcio. No Paranaense também teve gol de goleiro. No finzinho do jogo contra o Londrina, Diego cobrou falta lá de longe e acabou empatando a partida para o Roma. Roma 1, Londrina 1. No jogo do Coritiba não teve gol de goleiro, mas teve golaço do Everton Ribeiro do Coxa. Gol do empate em 2-2 contra o Operário. O Atlético Paranaense venceu o Arapongas de virada por 2-1. Bruno Costa marcou o gol da vitória. No Pernambucano, o Sport venceu o Santa Cruz por 2-1 com 2 gols do Bruno Aguiar. Os dois times estão nas semifinais. O Santa Cruz pega o Salgueiro e o Sport enfrenta o Náutico. Náutico que passou pelo Central, 2-1.